Bom, e agora nós vamos, como anunciado, para uma entrevista com o presidente do Partido Liberal no estado do Piauí, o empresário Tiago Junqueira. O senhor assumiu o comando do PL, o Partido Liberal, no estado do Piauí, neste contexto de um país que está sendo tocado adiante por uma juristocracia. Como enfrentar essa pré-falência do estado do Piauí? Quais os seus objetivos para colocar o partido em destaque no estado do Piauí? Boa tarde, Erivan. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar aí todos os seus ouvintes e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição, tá? Nesse primeiro encontro nosso aqui, primeiro de vários, se Deus quiser. Bem, Erivan, como você falou, eu assumi aqui o PL no estado do Piauí bem recente, tá? Foi em março que eu recebi o convite do presidente Bolsonaro, do presidente Valdemar. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu cheguei no Piauí em Regeneração, ali no Médio Parnaíba, é uma cidade que fica ali entre Água Branca e Amarante, em 2004. Portanto, eu estou no Piauí há 21 anos. Eu cheguei aqui com 28 anos de idade, estou com 49. Né? Casei aqui com uma pessoa piauiense, conheci a minha esposa Jâmia em 2006, em Teresina, e a gente se casou em 2010, tá? Portanto, eu já me considero piauiense, amo o Piauí de coração, porque o Piauí me deu as duas coisas mais importantes que eu tenho na minha vida aí no momento, que é a Fazenda Chapada Grande, lá em Regeneração, onde eu trabalho, e a Jâmia, que é piauiense. Então, eu me sinto acolhido, me sinto irmão de vocês aqui, piauienses, e muito triste com os rumos que o Piauí vem tomando na política. Eu que nunca tive pretensão política, nunca fui filiado a nenhum partido, mas a gente vai deixando, né, Erivan, essas coisas para lá, achando que a política precisa ser deixada de lado, enfim, a gente sempre foi deixando a política para lá, né, mas infelizmente... Presidente, deixa eu só pedir para o senhor se posicionar um pouco mais para o lado esquerdo aí do vídeo, porque fica melhor a sua imagem. Isso. Muito obrigado. Pode prosseguir, por favor. Desculpe interrompê-lo. Nós só vamos mudar os rumos do Piauí e do Brasil através da política. É quem tem a caneta na mão que vai mudar os rumos do nosso país. Então, eu refleti muito quando eu recebi esse convite, em março agora de 2025, falei com a minha esposa, eu estava com bastante disponibilidade de tempo, estou com energia, estou com vontade e vendo, né, a covardia que estão fazendo com o nosso Brasil, com o nosso ex-presidente Bolsonaro, uma perseguição implacável desse atual governo federal, que ao invés de ter assumido o governo ali em janeiro de 23 e ter cuidado da população, dos problemas do povo brasileiro e deixar o ex-presidente de lado, ele não fez outra coisa a não ser perseguir o ex-presidente Bolsonaro e viajar bastante com a atual primeira-dama. Né? Os índices e os números não mentem, né? A piora da qualidade de vida do Brasil inteiro, do Nordeste, do Piauí, todos os índices piorando, tanto que a popularidade dele, não sou eu que estou falando, a popularidade dele está despencando. Hoje, o maior cabo eleitoral hoje da direita, infelizmente, Erivan, é o próprio presidente Lula e essa aberração judicial que a gente está vendo, essa censura, uma pré-ditadura da toga que a gente está assistindo atônitos, estarrecidos, todos nós brasileiros, e abrindo um precedente muito perigoso para o futuro. Né? Essas pessoas que hoje estão aplaudindo o que a gente está assistindo de barbaridade, as pessoas parte do judiciário rasgando a Constituição brasileira, pode amanhã estar chorando, né? E podem ser vítimas amanhã. Presidente, estando no Piauí há esse tempo que o senhor já destacou, quais são as primeiras ações que a política piauiense requer de um partido como o PL, que se propõe a, de fato, resgatar as pessoas da situação de pobreza e colocá-las como agentes produtivas e que levem o estado do Piauí para a frente? E o que deve ser feito para mudar esse cenário de pobreza secular dos piauienses? Olha, eu acho que a mudança ela vai ter que vir, num primeiro momento, de cima para baixo. Nós não vamos conseguir mudar primeiro o Piauí para depois mudar o Brasil. Nós vamos ter que primeiro focar em recuperar a presidência da República, haja vista que esse atual governo está piorando a qualidade de vida do povo brasileiro, em todos os aspectos, seja na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, voltou a corrupção,
aumento de impostos, aumento do preço dos alimentos. Então, o que eu acho que nós temos que focar mesmo, todo o povo brasileiro, aqui o Piauí, é recuperar a presidência da República o ano que vem. A centro-direita precisa recuperar, precisa haver união para a gente recuperar a presidência da República e fazer o melhor possível que a gente puder aqui no Piauí, para quem sabe já ter resultado em 2026 e a gente interromper esse viés de esquerda que vem dominando o Piauí desde 2002. Portanto, há 23 anos o Piauí é governado pela esquerda e pelo PT. E desses 23 anos, Erivan, a maior parte desses anos foi também com parceria do governo federal. Teve o Lula 1, o Lula 2, a Dilma 1, a Dilma 2 e agora o Lula 3. Então não tem nem desculpa de não ter tido parceria com o governo federal. A gente viu pouco avanço do estado do Piauí do ponto de vista do poder público, né? Eu não me lembro, Erivan, de uma grande fábrica, uma grande indústria ter se instalado aqui no Piauí nos últimos 23 anos. Aqui eu me lembro, e eu nem tinha chegado ainda no Piauí, foi a Bung, que foi antes do Piauí estar governando o estado. A gente perdeu muitas empresas aqui no Piauí que chegaram a anunciar a instalação aqui no Piauí e acabaram saindo, indo para outros lugares. Por exemplo, a Suzano, a Grendene, a Skin Cariol, uma fábrica de laranja, a Cutrale, teve uma fábrica de cacau e de tomate lá em Guadalupe, teve uma siderúrgica de ferro em Paulistana, enfim, teve muitas promessas, muitas capas de jornais que a gente viu nesses últimos 20 anos e que não saiu do papel. Eu acho que a gente precisa recuperar a presidência da República, porque eu acredito que para fazer gestão, seja presidente, governador e prefeitos, a gente precisa colocar na cadeira pessoas que tenham um tripé de gestão: competência, honestidade e eficiência. E saber montar equipe com esse tripé: honestidade, competência e eficiência. Porque o dinheiro público, Erivan, é do povo, não é da pessoa que está sentada na cadeira. E a coisa que eu mais tenho ouvido aqui nesses 20 anos é corrupção. Corrupção, má gestão, aplicação errada do dinheiro público. E isso vem me incomodando muito como empresário, como pagador de impostos, como gerador de empregos. Eu não vejo que o dinheiro que a gente paga de imposto que deveria chegar na ponta para a população mais carente, mais necessitada, principalmente aqui no Piauí, que é um dos estados mais pobres da federação, a gente vê falta de água, falta de saneamento básico. E alguns governantes fazendo investimentos em porto, hidrogênio verde, energia verde, enfim, são escolhas, né? E essas escolhas têm consequências. O povo precisa ver quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Alguém está mentindo para o povo brasileiro, para o povo piauiense. A verdade, as informações estão na palma da mão. Vocês precisam parar de ser enganados, o povo piauiense precisa parar de ser enganado, parar de ser iludido. Essas pessoas mentem para o povo piauiense para se perpetuar no poder. Promete, mente. Tem essa história de compra de votos aqui no Piauí, que é uma coisa muito triste, né? Mas é cultural, é uma prática, né? Que já está instalada aqui. E depois que o político compra o voto do cidadão, ele dá uma banana para o cidadão. Essa que é a verdade. Presidente Tiago Junqueira, o senhor fez referência também à situação de perseguição do presidente Jair Bolsonaro, né? Preciso combater abusos contra Jair Bolsonaro. Como é que a direita deve fazer nesses tempos que se avizinham aí 2026 para não cair no canto da sereia da extrema esquerda e se perfilar para garantir essa condição de elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e se manter unida para implementar esse projeto de país que o senhor faz referência, que é de levar o Brasil para o desenvolvimento? O que fazer? Antes de eu falar do cenário de 2026, o que fazer é a gente recuperar a presidência da República, sem sombra de dúvidas, em 2026, para começar a voltar com o nosso país para os trilhos. Mas antes eu gostaria de trazer uma mensagem de esperança para o povo piauiense e também de reflexão, ao mesmo tempo de reflexão e de preocupação. Eu que estou gerando empregos ali na região de regeneração, na Fazenda Chapada Grande, desde 2004, há 21 anos, a gente procurou trazer desenvolvimento para aquela região. Nós somos o segundo maior empregador do município, atrás apenas da prefeitura. Então a gente gera emprego, a gente paga impostos, muitos impostos municipais, estaduais, federais, né? E a gente gostaria de atrair mais investimentos, mais investidores para o Piauí. Eu fiz o caminho inverso, Erivan, que muitos piauienses fazem, que vão para São Paulo em busca de oportunidade de trabalho, seja na construção civil, na gastronomia, no agronegócio. Eu fiz o caminho inverso, eu vim de São Paulo para o Piauí
E isso é a prova de que as oportunidades estão aqui no Piauí. A gente precisa que essas oportunidades se multipliquem, a gente precisa atrair investimento, atrair investidor, e não afugentar, né, com perseguição, com dificuldade. E o que eu vejo, esse alinhamento do governo do PT, é manter o pessoal na pobreza. O Lula já falou isso, que é o pessoal mais pobre, com menos escolaridade, que vota nele. Qual é o interesse da esquerda em tirar o pessoal da pobreza se são essas pessoas que permanecem com a esquerda no poder? As pessoas precisam refletir em relação a isso. Já a direita, o governo Bolsonaro, que falaram que ele ia perseguir, que ia cortar o Bolsa Família, ele não fez absolutamente nada do que a esquerda falou que ele ia fazer. Mesmo assim xingaram, criaram inúmeras narrativas, fantasiosas, mentiras, chamaram de genocida, xenófobo, misógino, racista, homofóbico. Então a esquerda age dessa forma, com mentira, com narrativa, com enganação, com ilusão, e assim eles vão perpetuando no poder. E a reflexão que eu quero que a população piauiense faça é muito perigoso o cenário que nós estamos vivendo, Erivan, porque, eventualmente, se as pessoas que pagam impostos aqui no Brasil, que são os empresários, seja pequeno, médio ou grande, de qualquer setor, do agro, o comércio, a indústria, enfim, esse governo da esquerda, ele está sufocando o empresariado, o pagador de impostos e o gerador de empregos. A partir do momento que começar a aparecer a quebradeira, e isso não vai demorar, vai começar a aumentar o desemprego, a aumentar a criminalidade, a diminuir a arrecadação de impostos, aí eles vão começar a aumentar as taxas de impostos para sufocar cada vez mais o empresário, e já vai faltar dinheiro para as ações sociais das pessoas que mais precisam. Então as pessoas precisam refletir que se a gente perseguir, se a gente matar a galinha, vai faltar o ovo. Se a gente matar a vaca, vai faltar o leite. Nós precisamos fortalecer quem fortalece quem paga impostos e quem gera empregos. E quem fortalece quem paga impostos e quem gera empregos é o governo de direita, que era o governo Bolsonaro. O Brasil estava voando em plena pandemia, as estatais dando lucro, todos os indicadores positivos. Bastou o Lula voltar, voltou a corrupção, voltou o aumento de impostos. Então é muito importante que a população do Piauí, do interior, Teresina já tem vamos dizer, um resultado um pouco melhor. A gente viu agora nas eleições de 2024, a capital deu a resposta aí com a eleição do Dr. Silvio, mas o interior precisa começar a refletir, principalmente essas pessoas que dependem de auxílio do governo federal, pode começar a faltar dinheiro para o auxílio se a esquerda continuar no poder. A mudança que você perguntou do cenário de 2026 é um absurdo que nós estamos vendo, o que estão fazendo com o ex-presidente Bolsonaro, uma censura, ele está amordaçado completamente, já está praticamente numa prisão domiciliar sem sequer ter sido condenado a nada, não cometeu nenhum crime, está sendo julgado por um eventual pseudo-golpe de Estado do 8 de janeiro, estando nos Estados Unidos, tendo passado o poder, a partir do dia 1º de janeiro de 23, o Lula já assumiu a presidência, não existe esse golpe, é uma fantasia da esquerda, uma narrativa da esquerda, e as duas inelegibilidades dele também são duas coisas absurdas, que é o fato dele ter feito uma reunião com embaixadores para questionar a efetividade das urnas eletrônicas, que outros políticos da esquerda também já tinham feito isso, o próprio Flávio Dino já tinha questionado as urnas eletrônicas em anos anteriores, e ele ter participado de um carro de som do Silas Malafaia no 7 de setembro por abuso de poder econômico, sendo que ele não gastou R$1 do dinheiro público. É um absurdo que nós estamos vivendo. Eu não sei se ele vai conseguir reverter esse quadro político dele, acho muito difícil, né? Muito difícil. Ele ainda mantém as esperanças de reverter. Milagres acontecem, né, Erivan? Por um milagre pode ser que ele reverta. Se ele reverter, ele vai ser o nosso candidato, é a maior liderança da política nacional, disparado, aonde ele chega, em qualquer lugar que ele põe os pés, ele é ovacionado, ele é recebido como um superstar, né? Um cara, eu que conheço muito ele, posso chamá-lo de amigo, um cara honesto, um cara patriota, um cara humilde, um cara do bem, um cara que nos momentos que está na intimidade extremamente descontraído, brincalhão, gente boa, mas que foi atacado, perseguido diariamente por parte da imprensa e fizeram os cortes do momento que ele estourava. Nenhuma pessoa, Ivan, a partir do momento que é provocada insistentemente, consegue se manter
na linha depois de ser provocado insistentemente 10, 20 vezes. Em algum momento ela vai estourar, e é isso que a imprensa fez. Pegava os momentos do estouro, fazia um corte e foi criando essa narrativa, pintando o monstro que ele não é. Ele foi um baita de um gestor, um baita de um presidente, trouxe resultados maravilhosos para o nosso país, enfrentou uma pandemia, e se ele não conseguir reverter e estar nas urnas em 2026, a gente vai ver quem que ele vai escolher, que eu acho que ele vai se nortear pelas pesquisas. Hoje os nomes que estariam aí seriam Tarcísio e Michele, que a gente ouve mais esses dois nomes, mas eu acho que a gente não pode errar. A gente tem que estar com a centro-direita unida para recuperar a presidência da República, fazer uma maioria no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ter essa maioria para fazer os presidentes nas duas casas e começar um equilíbrio entre os poderes que hoje não existe. Hoje existe um domínio lá do STF de um poder passando por cima de outros poderes, né? Uma covardia o que a gente está assistindo no nosso país. Bom, presidente Tiago Junqueira, está sendo organizado aí um grande movimento para o dia 3 de agosto, inclusive a própria presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, tem aí já vídeos, ela fazendo essa conclamação, essa convocação das pessoas para irem para as ruas, e esse movimento está espontâneo, está se multiplicando de forma muito agigantada. No Piauí, o PL pretende também fazer alguma ação no próximo dia 3. Eu sei que a ação ela é cotidiana, mas no dia 3, que é um dia destinado para essa ação contra os abusos do Alexandre de Moraes e do STF, contra a censura, pela justiça verdadeira. O que o PL pretende fazer no estado do Piauí e a sua análise bem objetiva sobre esse movimento no dia 3 de agosto? Nós vamos assistir esse movimento em todas as capitais do Brasil, podendo acontecer até em grandes cidades que não são capitais, né? Aqui em Teresina, sim, o PL vai organizar na Ponte Estaiada, no dia 3, que é o domingo. Eu acho que vai ser às 16 horas, mas nós vamos confirmar. Já quero aproveitar e fazer o convite aí para o pessoal da região de Picos e de todo o interior do Piauí, quem estiver aqui pela região ou quiser se programar para estar conosco aqui no final de semana do dia 3, para a gente encontrar, fazer um movimento bonito, patriota, verde e amarelo, para defender a nossa liberdade, para defender justiça, para defender coisas que a gente espera que aconteça até para o pessoal da esquerda, pessoal da direita, para todo cidadão brasileiro. A gente não quer ver o que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro com nenhum cidadão brasileiro. É uma covardia. O Bolsonaro não fez absolutamente nada, Erivan, para prender o Lula. O Bolsonaro não teve nada a ver com a prisão do Lula. O Bolsonaro não fez absolutamente nada para tirar o Lula das urnas em 2022. Então eu não consigo entender por que as pessoas querem tanto uma vingança contra o Bolsonaro, prender o Bolsonaro, que o Bolsonaro morra. Uns comentários assim absurdos, né? Ele não fez absolutamente nada de mal para ninguém. Então o Lula estaria, Erivan, com a faca e o queijo na mão para pacificar o nosso país, né? Parar com essa história desse golpe, coloca o Bolsonaro nas urnas em 2026, cuide dos problemas do povo brasileiro. Vamos nos enfrentar novamente, Lula e Bolsonaro, agora o Lula com a caneta na mão, na cadeira, e vamos ver que vença o melhor. Se o Lula ganhar novamente, cuide do Brasil, vá ser feliz, cuide do Brasil, e governe também para o povo de direita. Né? Mas não é isso que ele quer vingança, ele quer prender o opositor, ele quer se perpetuar no poder. Isso é muito perigoso. Né? Esse pessoal que está comemorando isso foi o pessoal que lá atrás reclamava, né, do regime militar e queria democracia, mas hoje a gente vê que a democracia deles é relativa, é da boca para fora, né, Erivan? Então eu quero aproveitar e convidar o pessoal do interior para vir sim no dia 3 de agosto, a gente fazer um movimento pacífico, bonito, em prol da nossa liberdade e de justiça. É isso que a gente quer. Esse pessoal que está lá preso pelo 8 de janeiro, gente que não precisa ser identificado se alguém fez alguma depredação ao patrimônio público, identifique-se e pune-se quem foi identificado que depredou, que fez alguma coisa. Agora, prender, as pessoas estão na presa há 2 anos, condenar por 14 anos por ter pintado a estátua lá de Perdeu o Mané, sendo que foi uma frase, esse Perdeu o Mané é uma frase dita por marginal, né, por bandido, delinquente, quando vai assaltar um cidadão de bem, fala Perdeu o Mané. E essa frase foi dita por um ministro do STF, né, quando foi questionado lá nos Estados Unidos, o motivo lá, não me amola, perdeu o Mané. Quer dizer, saiu da boca de um ministro do STF. Esse mesmo ministro que falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, nós estamos hoje, Erivan, numa situação muito delicada, muito perigosa,
Nós estamos flertando aí com um abismo de ditadura, e eu ainda tenho muita esperança, muita fé em Deus que em 2026 a gente vai reverter esse quadro, recuperando a presidência da República e quem sabe já tendo bons resultados aqui no Piauí, com esse movimento que nós estamos fazendo aqui no PL, plantando uma sementinha de médio e longo prazo. Estamos com muito pé no chão, muita tranquilidade, sabemos que é uma missão bem difícil e de longo prazo, médio e longo prazo, mas nós estamos com o pé no chão e com Deus no coração, viu, Ivan? Agradecer ao presidente do PL do Piauí, empresário Tiago Junqueira, e deixar a palavra para a sua conclusão. Amo demais o nosso Brasil, aprendi a amar o nosso Piauí desde que eu cheguei, fui muito bem recebido por muitos piauienses de bem, é um calor humano, uma receptividade, um povo pacífico, um povo trabalhador que precisa de oportunidade. Eu gostaria de ver o Piauí em outro patamar. A gente tem fé que isso vai acontecer em breve, se Deus quiser, e tirar o Brasil dessa situação, né? A gente precisa primeiro salvar a nave-mãe aí, que é o nosso país, e depois vir de cima para baixo, recuperando aí os estados do Nordeste, os municípios, né? A gente precisa também de uma boa atuação dos prefeitos, né? Com honestidade, competência, eficiência, procurar minimizar ou zerar a corrupção, em busca de zerar a corrupção, que é um mal que assola muito. O dinheiro existe, viu, irmão? O Brasil é um país rico. O dinheiro existe para acabar com as mazelas aí, com falta de água, saneamento, analfabetismo. Existe o dinheiro. Infelizmente, muita corrupção desviam, né, esse dinheiro e não fazem chegar na ponta. Então, meu abraço patriota aí para todos aí da região de vocês, do interior do Piauí. E vamos acreditar, vamos ter fé.